Bom dia, pessoal. E aí, como estamos? Todo mundo bem? Como foi aí o fim de semana? Deixa eu ver aqui quem foi o primeiro da fila. Marcela, bom dia, Marcela. Como é que você está? Marcela, Fabíola, Valéria. Bom dia, Valéria. Maísa, Andréia, Tati, Iris, vamos bora vencer, muito bem. Alessandra, bom dia, Ju, como é que você está? Camila, a gente está já emendando com gramática, não é? Ontem foi diretão, tivemos aí mais uma aula ao vivo do método RISE, trabalhamos com a parte de morfologia, não, já foi sintaxe, já de forma aplicada ao texto. Então, na aula passada, a gente revisou conceitos básicos e ontem a gente já trabalhou com sintaxe aplicada só ao texto de Machado de Assis. Gente, eu adoro aproveitar essa desculpa da gramática para matar a saudade da literatura. É assim, só desculpa, sabe? Bom dia, Iléo, Tati. Ivete, você não apareceu ontem, Ivete. Raquel, queridíssima, bom dia, bom dia. Jocelino. Então, vamos. Pessoal, eu escolhi para a gente resolver
uma prova da banca Sebrasp, que eu acho que vocês também ainda não tinham visto, que foi Serpro, aplicada agora em 2021. Essa prova foi aplicada no dia 6/6. Eu não tinha visto. 20 questões de português, a maioria de interpretação de texto, como eu tenho falado, algumas de gramática, eu já vou mostrar para vocês aí como foi organizada a prova. E teve uma outra também que foi aplicada no dia 30/5. Não lembro qual foi o concurso, não. Mas CESP também, que a gente vai deixar para resolver no próximo café, tá bom? A Fabiola falou, ó, que a parte de interpretação de texto foi puxada. Muitas questões de interpretação, né, Fabiola? Muitas questões de interpretação. Foram 20 itens e quase tudo de interpretação de texto. Tá normalmente dessa forma, viu? E a Andrea falou que ontem perdeu, mas eu já vou baixar a aula e já vou disponibilizar lá na plataforma, viu, Andrea? E você já pode assistir na hora que quiser. Aí eu quero saber, meu povo, eu quero só saber se vocês já mandaram o link dessa aula para os grupos dos quais você participa, se você já acordou, só todo mundo que está se preparando para concurso, ajuda a compartilhar, dê o seu like, deixa o seu comentário aqui no vídeo, porque é muito importante para mim saber como é que você está recebendo essas nossas aulas, tá? E aproveitar e já falar o seguinte: agora no mês de agosto, nós vamos abrir a nossa próxima turma do Método RISE. Aí nós vamos ter um evento online gratuito nos dias 10, 11 e 12, que vai ser o Método RISE Sala Aberta. Então, o que a gente faz lá no Método RISE, a gente vai trazer aqui para o Sala Aberta, então todo mundo vai poder participar, para que vocês vejam como é que funciona, beleza? Então, convide todo mundo dias 10, 11 e 12 de agosto, às 20 horas pelo meu canal do YouTube, nós vamos ter Método RISE Sala Aberta, beleza? Então, vamos lá. A Aparecida perguntou se é parecida com a Banca Fundação Getúlio Vargas. Não. CESP é totalmente diferente, viu, Aparecida? Totalmente diferente. Na verdade, a FGV é que é totalmente diferente de tudo. FGV, eu falo que a gente tem de tomar uma cachaçinha antes da prova, para entender o que o abençoado quer no comando da questão, porque é uma viagem, viu? FGV é uma banca muito chatinha, muito chata. Beleza? E eu acho, Fabiola, que PGDF virá nesses moldes. Eu não acho que PGDF, na verdade, me diga aí, qual prova tem sido boba? Nenhuma. O que eu comentei foi o seguinte, que DEPEN, eu imaginei que DEPEN viria um concurso bem linear, raso, previsível assim, e não veio. Resolvemos já aqui as duas provas do DEPEN e eu fiquei admirada aí de como o examinador cobrou. Aquela que teve só 10 itens, ainda assim foram 10 itens muito bons. Nós demoramos mais aqui no café para resolver a prova do DEPEN com 10 itens do que para resolver a prova do DEPEN com os 13 itens, mas muito mais. Então, bora arrochar? Meu povo, eu hoje estou com um aparelhinho de pressão, fazendo um mapa aqui. Então, daqui a pouco o bicho vai apitar aqui. Aí na hora que eu falar, meu povo está medindo a pressão, eu vou deixar aqui na tela, vocês vão lendo aí algum comando, enquanto eu espero terminar de medir, tá bom? Então, aí o tempo todo medindo a pressão da veinha, que já está subindo pressão. Então, vambora começar a nossa brincadeirinha. Ampliar isso aqui. Tomar só um golinho de café para acordar. 10 itens muito bem elaborados, viu? Muito bem elaborados. Então, vamos. Olha só, pessoal, tá aqui a nossa provinha. E o que eu tenho comentado, ó, 20, só para que a gente passe o olho. Camila, consegui dormir com esse bicho apitando toda hora, viu? Mas acaba que quando eu durmo, eu desmaio. Então, acaba que deve ter me atrapalhado aí só umas 3 vezes na noite. Foi até menos mal, viu? Aí, olha só, 20 itens de um único texto. Deixa eu ampliar aqui o tamanho dessa letra, pessoal. Deixa eu só selecionar tudo e mudar o tamanho da letra para que vocês me acompanhem melhor. Pronto.
E aumentar aqui também. Aguenta aí, que daqui para amanhã vai. Pronto, tá bom. Acho que agora dá para ver melhor, né? Então, vamos. Aí, olha só. 20 itens de interpretação. Deixa até esse espacinho aqui de gramática. Agora, o que eu sugiro, e eu vou até conduzir o nosso café com esse formato. São 20 itens de um único texto. Ok, professora, você já disse. Eu não resolveria primeiro os itens de interpretação. Eu resolveria primeiro os itens de gramática. Por quê? Ao resolver gramática, a gente já automaticamente tem contato com a ideia do texto. Então, consegue resolver a interpretação de texto de maneira mais tranquila. Então, eu vou seguir dessa forma, tá bom? Resolverei primeiro os itens de gramática e depois eu volto para os de interpretação de texto, combinado? Então, vamos. Pessoal que está me acompanhando aqui no Instagram, corra lá para o canal do YouTube, que nós vamos começar nesse minutinho resolver a prova do concurso para o SERPRO, aplicada agora em 2021, banca Sebrasp, tá? Então, corra lá para o meu canal do YouTube. Então, vamos. Gente, o meu negócio aqui já apitou. Vou ficar calada um minutinho, viu? Para quem chegou agora, eu estou medindo pressão. Aguenta aí, povo. Tá mais perto que longe. Pronto. E o bicho é demorado, né? Eu falo que para mim ficar um minuto sem falar é tempo demais, viu, meu povo? Então, vamos. Ó, para quem chegou depois, eu vou ter que ficar parando aqui durante a aula para poder medir minha pressão, tá? Então, ele falou o seguinte, deixa eu começar lá do começo, para a gente já vir recortando os itens de gramática. Vou marcando aqui. E aí ele colocou, questão número 1, vou deixar marcadinha de amarelo aqui, ó. Interpretação de texto, tipologia textual. Quem me acompanhou na oficina de interpretação de texto, a gente super trabalhou com tipologia textual. Na verdade, a gente super trabalhou com tudo, né? 2, conclui-se das ideias do texto. 3, consoante as ideias do texto. 4, ele quer saber o conceito de alguma coisa. 5, o texto recomenda alguma coisa. 6, o texto estende a noção. 7, no trecho tal, a forma verbal indica certeza. Mesmo sendo verbo, eu vou deixar para trabalhar com a parte do texto, tá? 8, ele falou o seguinte, no trecho, para dar início a essa tecnologia, a essa ecologia das máquinas, o acréscimo do sinal indicativo de crase no A manteria a correção gramatical. Vocês concordam comigo que para esse trechinho, ele já até escolheu o trechinho que ele quer, eu não preciso nem voltar no texto, não é isso? Não preciso nem voltar no texto. Veja só, veja que ele está falando que vai dar início, e se dá início a alguma coisa. E vai dar início à ecologia. Então, primeiro, a gente tem um termo regente que pede preposição, tudo bem, mas vocês estão vendo, e lá na frente é feminino singular, porque, de novo, quando ele fala que dá início a, o termo regente pediu preposição,
Ecologia é uma palavra feminina que com certeza ecologia aceitaria o artigo, só que vocês estão vendo que entre o termo regente e o termo regido apareceu alguém que a gente vai ter de tomar cuidado? O essa, exatamente, é um pronome demonstrativo, e aquela recomendação, pessoal, de a gente passar para o masculino e avaliar o que aconteceria com o masculino, essa é uma recomendação muito válida. Eu falaria que vai dar início ao esse conceito. A minha pergunta é, tudo bem, se dá início a. Mas quando eu coloco o conceito que é masculino, eu poderia falar, olha só, preste atenção. Eu poderia falar que dá início ao conceito. Concordam comigo? Aí tudo bem, vai dar início ao conceito. Mas quando eu coloco o pronome demonstrativo esse, peraí, meu povo que está aqui teimando, pronto. Quando eu coloco o pronome demonstrativo esse, vocês estão vendo que o pronome automaticamente vai repelir o artigo? Então, se eu coloco o pronome e o pronome masculino não aceita o artigo masculino, então o pronome feminino também não aceita. Então, o pronome feminino também vai repelir o artigo feminino. Pessoal, é a mesma lógica. O que acontece, inclusive essa é uma recomendação dada por Napoleão Mendes de Almeida, que é o gramático mais chato de todos. O que acontecer com o masculino, acontece com o feminino, e guardem, em regra, antes de pronome não tem artigo, tudo bem? Em regra, antes de pronome não tem artigo. Se não tem artigo, não tem fusão, então não tem crase. Aí o abençoado disse que colocar o sinal indicativo de crase aí manteria a correção gramatical. Certo ou errado? Errado e nosso sonho, sim ou não? Nosso sonho de consumo que o examinador pergunte desse jeitinho pra gente. Pronto, beleza então. Aí eu quero só saber, meu povo, quantas pessoas estão acompanhando o café e quantos likes temos aí. Quem é que vai ser o contador de hoje? A gente tem aí uma contabilidade de likes, não é? Então, eu quero saber quem é o contador. Me diga aí, meu povo. Eu quero saber quantas pessoas me acompanhando e quantos likes. Eu quero saber se você já convidou a humanidade, se já acordou aquele seu colega que deveria estar bem aqui agora, acompanhando a resolução dessa prova, que vai fazer PGDF, que vai fazer Polícia Civil, e esse tanto de concurso que está por vir. Então, acorda o povo. Eu ainda não fiz o item 1, tá? O item 1 eu estou deixando em espera porque eu vou primeiro resolver os itens de gramática. André, então pronto, você vai ser escolhida. 28 likes e 51 assistindo. Não pode, meu povo. Arrocha aí. Questão número 9, ele falou o seguinte. No trecho, precisamos primeiro voltar ao conceito de tecnologia, no quarto período. O vocábulo primeiro estabelece concordância com o termo conceito. Professora, isso aqui eu preciso voltar no texto? Precisa não, ele já colocou o trechinho. Ele falou que precisamos primeiro voltar ao conceito de ecologia, e ele falou que o primeiro concorda com o conceito. Como se fosse, é o que ele está sugerindo, como se fosse primeiro conceito. Cadê o povo do método RISE de aprendizagem? Quando ele sugere que estabelece concordância, ele está falando que primeiro estaria conectado a conceito. Gente, aqui, o tempo todo, o nosso treinamento intensivo para a guerra, quem está aí me acompanhando no método RISE vai confirmar. O nosso treinamento intensivo para a guerra, no método RISE para a vida é, puxe setinhas. Veja quem é que está ligado a quem. É puxar setinhas. Quando ele fala que primeiro está concordando com conceitos, então ele está dizendo que primeiro está ligado a conceito. E vocês acham que a conexão é essa? Precisamos primeiro
primeiro voltar ao conceito de ecologia. O primeiro está ligado a quem? Diga para mim. Vocês concordam que está ligado ao verbo? Se é precisamos primeiro, está ligado ao verbo, então não tem como concordar com o conceito. Ele está dizendo que nós precisamos primeiramente voltar ao conceito de ecologia. Então, se a conexão é com o verbo, não existe outra possibilidade. Isso aqui só pode ser um advérbio, e, inclusive, o advérbio não concorda com ninguém. Advérbio não concorda com ninguém. Vocês se lembram que advérbio é invariável? Então, questão verdadeira ou falsa? Falsa. Puxou setinha, viu que é. Precisamos primeiro. Se a conexão é com o verbo, isso é advérbio é invariável, não tem como falar que ele está concordando com um substantivo. Ele até poderia, se ele tivesse falado que precisamos voltar ao primeiro conceito de ecologia. Aí, ok, mas seria outra informação, tudo bem? Setinha é vida. Aprendeu a puxar setinha, resolveu o problema da vida. E puxar setinha significa aprender a interpretar. Se você aprendeu a conectar, você aprendeu a interpretar. Amém? Então, vamos lá. 10. No sexto período do texto, a locução a fim de, expressa uma ideia de finalidade. Gente, aí não tem como estar errado nem se quiser, não é? Mas eu vou voltar, mas precisaria não. Então, nem se quiser. No sexto período. Gente, e ele tá tão bonzinho, colocando um texto grandão, sem parágrafo. Vocês estão vendo? É esse formato mesmo da prova, viu? Esse texto deste tamanho, sem nenhum parágrafo, meu povo. Ou com um único parágrafo. Tá parecendo José Saramago, não é? Que coisa medonha. Então, vamos aqui contando, ó. Primeiro período, segundo período. Se eu pular algum, vocês me digam, viu? Terceiro período, quarto, quinto, pronto, é isso mesmo, deu certinho aqui. Sexto período. Se você lesar, você conta errado, né? Aí ele fala, a fim de discutir uma tecnologia de máquinas, precisaremos de uma noção diferente e um paralelo com a biodiversidade. Uma noção a que chamamos tecnodiversidade. Então, aqui, quando ele fala a fim de discutir, é com a finalidade de discutir. Esse daqui não precisa voltar de jeito nenhum. Então, indica finalidade, meu povo? Sim ou não? Sem dúvida. E aí, me diga quem me acompanha no método, quem me acompanha aqui no Café com Gramática, na oficina de interpretação de texto, fala se eu não fico batendo de maneira recorrente na utilização das conjunções. Ontem nós estávamos falando isso na aula do método. O tanto que a parte de conjunções é uma parte importante. Agora é uma parte de decorar. É claro que haverá particularidades, mas é principalmente decorar aquela listinha que eu faço lavagem cerebral. Quem faz o método RISE e repete aquela listinha e as questões que eu passo, não erra nem se quiser, mas é repetir, né, meu povo? Essa daqui, como diz a humanidade, foi de grátis, né? Essa aqui foi tranquilinha, nosso sonho. Então, vamos. Pessoal, para quem chegou depois, só parando um minutinho para avisar que agora no começo de agosto, na verdade, a partir do dia 10 de agosto, nós vamos abrir a próxima turma do método RISE de aprendizagem. Então, aqui no método RISE, a gente trabalha com circuitos de aprendizagem, são 4 circuitos, e dentro de cada circuito nós vamos cumprindo metas de maneira absolutamente lógica. Quem está comigo aqui, que é do método, confirma. Eu falo o tempo todo, eu não quero, tem um cronograma para você seguir, falando, ó, você vai assistir a aula tal, ler a página tal do e-book, resolver as questões tais. Quem participa da mentoria, a cada novo conteúdo, a gente tem aula ao vivo para tirar dúvidas daquele conteúdo. Então, são 4 circuitos de aprendizagem, metas dentro de cada circuito.
Só que você só passa para a próxima meta se realmente tiver entendido a meta anterior, porque é uma crescente. A gente evolui para poder voar, para poder gabaritar realmente as provas, mas depende muito do seu empenho, é óbvio. E aí, nos dias 10, 11 e 12 de agosto, às 20 horas, pelo meu canal do YouTube, nós vamos fazer um evento online gratuito, tá? Que vai ser o método RISE Sala Aberta, para mostrar para todo mundo, quem não participa do método, como é que a gente trabalha, como é que a gente desenvolve os conteúdos, tá? Então, dias 10, 11 e 12, método RISE Sala Aberta. O link está na minha bio, e o link também para se inscrever para esse evento está aqui na descrição da nossa aula, tá bom? Então, o link também está aqui na descrição da aula. Compartilhe, pessoal, esse link, compartilhe essa ideia, porque o que eu sempre digo, não é porque o menininho é meu, mas se você realmente precisa passar em concurso, está com dificuldade com língua portuguesa, não tenha dúvida de que se você cumprir o que é pré-determinado, você termina mas muitíssimo bem, muito, muito bem, tá? Então, alunos aí que me acompanhavam, que tinha muita dificuldade, mas muita dificuldade, agora estão evoluindo assim de maneira fantástica, mandando mensagens para mim. Professora, eu estou gabaritando a prova, professora, eu estou acertando praticamente tudo. Professora, eu não acertava, pronto, meu bicho vai começar a apitar. Preciso parar de falar um minuto, meu povo. Vou diminuir aqui e vou para a próxima questão. Pronto, pronto, pronto. Parou de medir, meu povo. Ó, Thales falando que é para gritar só para todo mundo ouvir, não é, Thales? O Thales diz que é o homem da pamonha. Ele diz que fica lá no Espírito Santo gritando, método Rise, não é, Thales? Camila, obrigada, meus queridos alunos. Thales, Andréia, Camila, estão aqui o tempo todo e eu tenho certeza que serão os próximos a gabaritar a próxima prova. Diga amém, meu povo. Amém, professora. Então, vamos. Questão número 11. Thales, grito mesmo. 11. No trecho, é apenas no trecho tal. Gente, olha só como é que eu conduzo a resolução. No trecho tal, eu não leio. Eu vejo primeiro o que ele quer. Tudo bem? Então, ó, no trecho tal, a oração que incluam todas as formas de organismos restringe o sentido do termo multiespécies. Primeira afirmação, eu passo uma barra, eu não termino de ler. Eu vou ler primeiro, vou avaliar primeiro se essa premissa está certa. Se essa premissa estiver certa, eu termino de ler o item. Tudo bem? Então, olha só. Quando ele fala, vocês vão me dizer. Quando ele fala que essa oração restringe o sentido do termo multiespécies, então ele está falando que essa oração, que é iniciada pelo que, tem esse que como sendo o que, meu povo? Se ele está dizendo que essa oração restringe, então ele está dizendo que esse que é um, completem a frase. Isso mesmo, pronome relativo. Porque o pronome relativo iniciará uma oração subordinada adjetiva, e a oração subordinada adjetiva pode ser explicativa ou restritiva, dependendo se foi ou não pontuada.
Se essa oração tiver sido pontuada, ela é explicativa. Se não tiver sido pontuada, restritiva, questão previsível. Então, vamos avaliar. Lembrando o seguinte, todo pronome relativo é um recurso anafórico. Ser anafórico significa que recupera o que foi dito anteriormente. Então, ele falou, ó, é apenas com a biodiversidade ou multiespécies que incluam todas as formas de organismo, até mesmo as bactérias, que os sistemas ecológicos podem ser conceitualizados. A ideia principal do texto é apenas com a biodiversidade que os sistemas ecológicos podem ser conceitualizados. Aí ele colocou múltiplas ou multiespécies que incluam. Eu olhei para trás, vocês estão vendo que antes desse que teve um nome. Quando antes do que tem um nome, haverá uma grande chance de esse que ser um pronome. E aí a gente pode, como teste, colocar o qual, a qual, os quais, as quais. Então, daria para falar as multiespécies, as quais incluam todas as formas de organismo, sim ou não? Se eu vejo que ele está falando que são as multiespécies, e as multiespécies incluirão as formas de organismo, então a gente confirma esse que como pronome relativo. Olhei para trás, teve nome, consegui colocar o qual, a qual, os quais, as quais. Então a gente tem pronome relativo, que, de novo, qualquer pronome relativo, que, o qual, a qual, quem, quando, onde, cujo, qualquer pronome relativo iniciará uma oração subordinada adjetiva. Repito, se não for pontuada restritiva, se for pontuada explicativa, e aí não tem nenhuma pontuação antes do que. Então, sem sombra de dúvidas, ela é restritiva, e foi o que ele falou, que essa oração restringe. É verdade. Enquanto, vou continuar agora a leitura do item, tá? Enquanto todo o segmento entre parênteses especifica, hoje ficou doidão aqui, ó, ficou aqui embaixo, especifica, então ele falou o seguinte, ó, enquanto todo o segmento entre parênteses especifica a ideia de biodiversidade veiculada no texto. Tá vendo que ele tá falando que é apenas com a biodiversidade ou multiespécies que incluam, tá vendo que ele está exatamente falando como é que se está vendo a biodiversidade? Então está, e até mesmo veja que ele está colocando a biodiversidade ou alguma coisa, multiespécies que incluam todas as formas, é a biodiversidade ou é isso aqui, ele está realmente afunilando para o conceito com o qual ele quer trabalhar. Então, item verdadeiro ou falso, meu povo? Verdadeiro. Beleza? Então, realmente, esse termo restringe, e isso que está entre parênteses está mostrando o modo como ele está vendo a biodiversidade. Beleza? Então, item verdadeiríssimo, sem sofrimento. Joia! A questão número 12 já está cobrando um referente para um pronome possessivo, é interpretação de texto, a gente vai resolver daqui a pouquinho. O 13 também, que é o sentido da palavra correlato, também vamos trabalhar com isso aí. A 14, ele pediu para reescrever, então fosse reescrito, jazinho a gente resolve. Vamos agora para as outras, tudo que for gramática pura primeiro. Gente, olha só, quem chegou depois, a minha recomendação eterna é essa prova 20 itens. Só que eu estou primeiro resolvendo gramática. Tudo que é de gramática. Por quê? Porque quando eu resolvo os itens de gramática, eu já tenho noção da ideia do texto. E ao voltar para interpretar, aquela ideia já fica mais familiar. Acompanharam? Então, vamos para cá. Então, questão 16. Ele falou que o período, no período tal, a forma pronominal esta. Então, nesse período, a forma pronominal esta retoma biodiversidade. Então, é o pronome recuperando quem? Mais
Aí está no próprio textinho, dá para resolver com muita tranquilidade. A biodiversidade é o correlato da técnico-diversidade. Uma vez que sem esta, só testemunharemos o desaparecimento de espécie diante de uma racionalidade homogênea. Então, a biodiversidade, veja que apareceu um primeiro referente, é o correlato da técnico-diversidade. Uma vez que sem esta, vocês estão vendo que ele colocou 2 substantivos, sim ou não? A biodiversidade e a técnico-diversidade. Uma vez que sem esta, só testemunharemos o desaparecimento de espécie diante de uma racionalidade homogênea. Pessoal, nesta semana, eu coloquei lá no Instagram uma postagem de um estático falando sobre como utilizar o nesses termos pede deferimento, nestes termos pede deferimento, termos em que pede deferimento. Vocês viram essa postagem lá no Instagram? É bom dar uma olhada, porque lá na postagem que eu fiz no Instagram, eu expliquei de novo, porque isso aqui a gente menciona o tempo todo, a utilização dos pronomes como elemento de retomada, dos pronomes demonstrativos. E o que a gente tem é o seguinte: quando eu tenho um referente A e um referente B, eu estou falando de referente textual. Para recuperar o último que eu mencionei, eu coloco este. Se eu só tenho 2, um está próximo e um está distante. Então, veja que o este recupera o referente B, o aquele recupera o referente A. E se eu quisesse falar de 2, dos 2 termos que eu mencionei, eu teria de colocar o esses. Tudo bem? Então, quando ele coloca o esta, com certeza o esta está retomando o mais próximo. Eu vou até escrever. O este recupera o mais próximo. Tudo bem? O aquele recupera o mais distante. E o esses recupera só tudo tudinho. Beleza? Então, quando ele coloca o esta aqui e menciona 2, o esta só pode estar retomando quem? Técnico-diversidade. Beleza? Tecnodiversidade, estou lendo errado, tecnodiversidade. Então, o item 15, verdadeiro ou falso? Falso. Beleza? Então, vamos lá. Questão 16. No trecho, tomemos como exemplo os pesticidas que são feitos para matar certa espécie de insetos. A retirada da vírgula alteraria os sentidos do texto. Ele pediu para tirar a vírgula e falou que altera. Ele não perguntou o que aconteceria com a gramática. Ele só quer saber o que acontece com o sentido. Aí vejam que ele pediu para tirar essa vírgula bem aqui e depois da vírgula apareceu exatamente o quê? Então a gente já sabe de novo o que ele quer. Sabe ou não sabe? Sabe. Esse que é o quê? Conseguem me dizer? Tomemos como exemplo os pesticidas. Olha o que a gente acabou de fazer em questão anterior. Eu olho para trás, antes do que tem nome. Se antes do que tem nome, então a gente tem uma grande chance de ter pronome. Mas para garantir que é pronome, eu vou colocar o qual, a qual, os quais, as quais. Então, tomemos como exemplo os pesticidas, os quais são feitos para matar certa espécie de insetos. Então, quando ele fala, se a gente consegue colocar os quais, a gente confirma que esse que foi colocado exatamente aí para não repetir, porque todo pronome relativo é um recurso anafórico. Recupera o que foi dito anteriormente para não repetir. E falamos agora há pouco, você não pode se esquecer nem se quiser. Se esquecer, não diga para ninguém. Pronome relativo, inicia uma oração subordinada. Adjetiva, repito, que pode ser explicativa ou restritiva.
Então, se ela for pontuada, ela é explicativa, se não for pontuada, restritiva. Se está com vírgula, então estava explicando. Se eu tiro a vírgula, passa a restringir. Então, altera ou não altera o sentido? Altera, sem sombra de dúvidas. Então, ele falou que nesse trecho a retirada da vírgula altera o sentido original. É verdade. Só lembrando o seguinte, que quando explica, generaliza. Quando explica, generaliza. Tudo bem? Então, com a vírgula, o que ele está dizendo é que todo pesticida é feito para matar certa espécie de inseto. Quando eu tiro a vírgula, ele levanta a possibilidade de haver algum pesticida que não teria sido feito para matar certa espécie de inseto. Então, eu vou falar de novo. Quando explica, generaliza, fala do todo. Quando restringe, especifica. Então, teria um que teria sido feito para matar e teria a possibilidade de haver um outro que não teria sido feito para isso. Tudo bem? É muito importante a gente ter essa consciência do que muda. Professor, eu sei que passa a explicar ou restringir, tá, mas na prática mesmo, qual é a mudança? Essa que eu acabei de explicar. Ou generaliza ou especifica, beleza? Então, item verdadeiro. Eu vou passar para o próximo item, para vocês verem, porque o meu bicho aqui está pitando. Pronto, bora. Ele falou o seguinte no item 17. No período tal, nem leio a frase original, eu leio primeiro o que ele mandou. Ó. No período tal, a substituição de uma vez que por contanto que preserva o sentido original do texto, meu povo. Olha, conectivo de novo. Me diga. Uma vez que dá uma ideia de quê? Me diga. Uma vez que é igual ao que mais? Conseguem me falar? Uma vez que é igual ao porquê, é igual ao pois, é igual a na medida, na medida em que, olha, é igual ao porquanto, não é isso? Que vai ser igual a causa ou explicação. Então, causa ou explicação, tudo bem? Então, esse pacotinho aqui fica na listinha de causa ou explicação. Isso. Toda a vida que o abençoado sugeriu por quanto é o porquê, por quanto, porquê, por quanto, porquê. Tudo bem? Isso. Aí a outra é concessão. A outra que é concessão. O contanto que é concessivo, o conquanto é concessivo. Eu falo o seguinte, ó, vocês vão estudar, vocês vão passar no concurso contanto que você estude. Sim ou não? Não é possível falar dessa forma? Que você, ó, contanto que estude, você vai passar no concurso. Então, vocês acham que essa é uma ideia de concessão? E isso é uma condição. Gente, começou aqui de novo. Aguenta aí.
Pronto, meu povo. Pronto. Deixa eu só parar aqui um minutinho para dar bom dia aqui no Instagram para uma amiga queridíssima. Bom dia, Célia. Como é que você está? Gente, Célia, professora de Direito Civil, a melhor do planeta, do universo. Professora Célia Arruda. Se você for da área jurídica, está estudando para qualquer concurso de área jurídica, precisa de direito civil, não tem professora melhor, viu? Professora Célia Arruda, sigam lá no Instagram. Professora maravilhosa, uma amiga queridíssima, queridíssima. Então, vamos lá. E quem está aqui comigo no Instagram, corra lá para o canal do YouTube, meu povo. A gente está agora no Café com Gramática, resolvendo o SERPRO 2021, prova agora aplicada em junho, tá bom? Meu povo, e organizando aqui, preste atenção, olha só. O contanto que é uma condição. E o conquanto é que é o concessivo, tá bom? O conquanto é concessivo. Ô, Camila, mas sabe o que aconteceu? Já foi ali pelo piloto automático, Camila, do conquanto, eu acho. Do contanto que, do conquanto. Eu acho que você já foi pelo piloto automático. Mas aí tome cuidado para não ser induzida na hora da prova. E eu já até brinco com os alunos, eu falo, se não decorar até o dia da prova, escreve na perna, vai lá no banheiro e dá uma olhada, não é? Tô brincando, isso não pode, isso é feio. Vambora, então, caminhar. Aqui, então, esse contanto que é uma condição. Todo mundo bem, meu povo? Então, condição. O conquanto, ó, o conquanto é que é igual ao embora. Conquanto embora, conquanto embora, conquanto embora. Olha só, a vida toda eu repito isso aqui. E aí, aqui sim, é o conectivo o quê? Me diga, concessivo. Beleza? Então, a questão 17, ele falou que poderíamos substituir isso aí. Pode? Nunca na vida. Então, a biodiversidade é o correlato da tecnodiversidade. Uma vez que, sem esta, ele está falando que porque sem esta, sem a tecnodiversidade, só testemunharemos o desaparecimento de espécie diante de uma racionalidade homogênea. Então, está errado. 18. No trecho, antes da invenção dessas substâncias, empregavam-se diferentes técnicas para combater os insetos. A substituição de empregavam-se pela locução foram empregadas alteraria os sentidos originais do texto. Gente, ele está falando que empregavam-se diferentes técnicas e foram empregadas diferentes técnicas. Ele falou que modifica o sentido, alteraria o sentido original do texto. Parece que sim ou parece que não, meu povo? E aí? Você fala, professora, como... Eita, essa questão foi legal. Quem me acompanha aí de novo, quem está no método RISE, quem está comigo no curso presencial, eu bato nessa tecla aqui. Oficina de interpretação de texto, a gente trabalhou com esse assunto. A 18, parece certo ou parece errada? Me diga. Partícula passivadora, não é isso? Aí veja o seguinte, ele colocou, empregavam-se diferentes técnicas. Apareceu C, que é um elemento de altíssima periculosidade. Esse C, a gente vai automaticamente procurar o verbo. Se emprega, emprega algo, verbo transitivo direto. Não é isso? Verificar se é partícula passivadora. Então, se emprega, emprega algo, verbo transitivo direto. Então, o C, perto de verbo transitivo direto, tem cara de partícula passivadora. Isso mesmo, muito bem. Então, eu quero saber como é que ficaria a transposição da voz passiva sintética para a voz passiva analítica, mas Quando eu passo da sintética para a analítica, eu não posso mudar o tempo e o modo do verbo. Se está no presente, eu passo no presente, futuro, futuro, pretérito perfeito, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, imperfeito, futuro do pretérito, futuro do pretérito. Eu não posso mudar a forma do verbo. Vocês vão se emocionar agora. Olha só que legal, meu povo. Quando ele fala, por exemplo, que... Eu vou até colocar de maneira bem simples. Eu coloco que
O aluno cantou, eu vou colocar da seguinte forma. Eu digo que o Thales gritou, método Rise, que o Thales gritava, não é? Então, tem aí o homem da pamonha. Então, quando eu digo que o Thales gritou, volta para o passado. Normalmente, a humanidade acha que quando a gente coloca gritou e gritava, o que muda é o tempo. Não é o tempo. Porque o gritou está no pretérito. E o gritava também está no pretérito. Pretérito, pretérito. Tudo bem? Qual é a diferença? Que o gritou é pontual, concluído, acabado. E o gritava é uma continuidade dessa ação naquele momento passado. Então, a gente tem aqui o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Quando eu passo da sintética para a analítica, a gente acrescenta o verbo ser, porque tem que surgir uma locução verbal. Então, eu falo que o aluno foi homenageado e que o aluno era homenageado. Então, veja que eu tenho o foi é passado, o era é passado. Eu tenho duas formas de pegar. Você foi homenageado e você era homenageado. O foi é o pontual, concluído, acabado. E o era é exatamente a forma do pretérito imperfeito do verbo ser. E o foi é o pretérito perfeito. Quando ele fala empregavam-se, ele está trabalhando com a desinência vá, que é de pretérito imperfeito. Então, ao colocar o verbo ser, eu preciso colocar no pretérito imperfeito, que deveria assumir a forma de era e não de foram. Então, muda ou não muda? Muda. Aqui, para garantir o sentido original, ele deveria ter falado empregavam-se diferentes técnicas e colocar eram empregadas diferentes técnicas. Exata. Gente, não foi bonitinha essa questão? Há muito tempo o CESP não cobrava com essa pegada. Adorei. Vocês também? Oi, Arthur. Bom dia, Arthur. Eita, gente, eu digo sempre que o IMP é minha segunda casa. O IMP é um lugar onde eu adoro, adoro, adoro estar. Alunos sempre muito queridos, alunos carinhosos, o lugar é maravilhoso. Se vocês querem curso presencial, meu povo, é o IMP, sem dúvida. Aqui em Brasília, né? Infelizmente, a gente tem essa excelência só aqui em Brasília. Mas é o curso super indicado. Agora, essa foi maldade. Não foi maldade, não. Foi muito boa. Eu adoro esse tipo de questão. Adoro, adoro. Aí, de novo, nós fomos induzidos, porque concordam comigo que a gente só pensou na transposição da sintética para analítica. Ok, transposição da sintética para analítica pode, mas tem de manter o tempo e o modo do verbo. Beleza? Então, vamos lá. Bonitinho. Gente, vocês estão vendo a importância de resolver provas recentes da banca? Porque há muito tempo o CESP não cobrava assim. Então, a gente tem de estar conectado o tempo todo. E veja que aqui no Café com Gramática, eu toda a vida estou resolvendo as questões quentinhas. Aconteceu a prova, eu resolvo. Aconteceu a prova, eu resolvo. Quem vem me acompanhando aqui no Café com Gramática está atualizadíssimo. Depois eu quero pegar o concurso lá do Ministério Público do Rio Grande do Sul, não foi? Foi banca AOCP, acho que foram 20 questões de português. Quero resolver também essa prova. Tá bom? Só avisando, na próxima terça-feira nós não teremos o Café com Gramática, tá? Porque eu viajarei, preciso de uma folguinha, meu povo, e aí na próxima terça eu quero estar na beira da praia, se Deus quiser. Então, próxima terça sem Café com Gramática, mas na outra já estou aí de volta renovadíssima, tá bom? E de novo, aproveitando, meu povo, para falar que nos dias 10, 11 e 12 de agosto, nós vamos ter um evento online, um evento gratuito, aqui também pelo YouTube, que é o Método Rise Sala Aberta. Faça a sua inscrição, porque você vai ter o acesso ao link, ok? Mas fazendo a inscrição, você vai receber e-mail com material, com link das aulas, com tudo direitinho, tá? Então, é muito importante que você faça a sua inscrição para a gente saber que você está com interesse aí no método Rise Sala Aberta. Então, a gente vai trabalhar com a pegada do método Rise, só que aí para todo mundo, para que vocês acompanhem
como é que a gente trabalha aqui no método, beleza? Então, fala só para todo mundo, participa de algum grupo, não sei para que concurso você está estudando, mas participa de qualquer grupo, manda no grupo, avisa para o povo, porque ainda dá tempo. Vai fazer concurso da Secretaria de Educação, quer fazer concurso do Detran, concurso do Senado, porque aqui a gente consegue chegar a um nível alto. Concurso do Senado, qualquer concurso, meu povo, mesmo não sendo banca CESP, o método RISE vai te capacitar para resolver item de qualquer banca examinadora. Como aqui eu bato muito no CESP, então aqui meu negócio vai começar a apitar. Vou deixar aqui. Pronto. Meu povo, para quem chegou depois para não achar que eu tô doida, toda hora ficando calada, é porque eu tô medindo aqui a pressão, tá? Eu tô com aquele aparelhinho medindo pressão toda hora, aí eu tenho que conseguir ficar calada por 1 minuto, que para mim é uma tortura. Então, vamos. Então, ó, melhor investimento. Gente, é investimento por quê? Me diga. É só o contra-cheque, se em português a gente não passa. É para garantir o nosso contra-cheque. Então, fui. Aí perguntou, olha só. Gente, ó, o Thales falou o seguinte, que se precisar de alguma informação sobre o método, pode procurá-lo, que ele está o tempo todo me dando orientação. Thales foi um presente também aí. Thales me ajuda só o tempo todo. Thales já foi aprovado no concurso, Thales já está trabalhando, não é, Thales? E aí o Thales também consegue ajudar, beleza? E aí, Arthur, acaba que o examinador, ele pode fazer o que ele quiser, o abençoado é um abençoado, não é? É muito importante a gente estar atualizado, porque você vai tomando cuidado, ficando treinado com esses periguinhos aqui que aparecem pelo meio do caminho. Mas acaba que o examinador, ele tem criatividade aí, de vez em quando ele tira a questão do fundo do baú e lá vem inventando, tá? Se pedisse, Maísa, apenas correção gramatical, fica gramaticalmente correto, só que muda o sentido, mantém a correção, tudo bem? E vamos divulgar, meu povo. Então, vamos continuar. O 19, ele falou que o em vez disso, tá, ele quer interpretação, vamos ver a 20 se é gramática. Pronto, 20 é gramática. Vamos resolver logo a 20, a gente volta e resolve os itens de interpretação. Ele falou no trecho, localidade não significa necessariamente etnocentrismo ou nacionalismo, mas é aquilo que nos força a repensar o processo de modernização. Aí ele falou que a forma verbal concorda com localidade. A ideia, desculpem que eu deixei aqui sem marcar. Aí ele falou que concorda com localidade. Localidade não significa necessariamente etnocentrismo ou nacionalismo, mas é aquilo que nos força. Vocês estão vendo que aqui a gente tem, significa liberdade, é um sujeito simples e expresso, e o ele está falando que localidade não significa isso, mas localidade é aquilo. Estão vendo que bem aqui existe um vazio, e isso é o que a gente chama de sujeito oculto, elíptico, desinencial, contextual. Então, é claro, agora preste muita atenção ao que eu falarei. Se ele falar
que localidade é o sujeito do verbo ser, é mentira. Tudo bem? Porque esse sujeito é um sujeito oculto, elíptico ou existencial. Localidade é apenas o referente do sujeito. Tudo bem? Então, localidade é apenas o referente do sujeito. Mas quando ele fala apenas que concorda, é verdade. Concorda com o referente. Isso é verdade. Tudo bem? Então, vamos, resolvi, então, os itens de gramática. Eu sei que já deu 1 hora de aula, mas podemos resolver a parte de interpretação, não pode, meu povo? Vamos dar uma rochada aí logo nessa parte de interpretação? Já que não vamos ter o café da próxima semana, vamos fechar tudo dessa prova. Método RIS é um divisor de águas na vida de quem quer aprendizado diferenciado abrangente. Obrigada aí, viu, Thales? Então, eu vou voltar agora para o que a gente pulou, questão 19, ele quer o invés disso lá no terceiro período. Aí ele falou que infere-se da expressão em vez disso que o autor, a partir desse momento, inicia uma argumentação contrária ao posicionamento defendido por ele nos 2 primeiros períodos do texto. Quando ele fala, pessoal, que ele tem agora uma argumentação contrária, um posicionamento defendido por ele, esse texto, então, de acordo com o item, vai estar falando sobre algum conteúdo, sobre algum assunto, e se ele fala que tem um posicionamento defendido, então ele está falando que seria um texto dissertativo, argumentativo. Vamos voltar para o texto, olha só. Temos o seguinte. Não estamos opondo máquinas à ecologia, como se as máquinas fossem aquelas coisas que só servem para violentar a mãe natureza e violar a harmonia entre o ser humano e a natureza. Uma imagem atribuída à tecnologia desde o fim do século XVIII. Ele falou que essa é uma imagem atribuída à tecnologia desde o fim do século XVIII. Ele está defendendo isso? Essa é uma defesa dele? Também não estamos seguindo a hipótese de Gaia de que a Terra é um único superorganismo ou uma coletividade de organismos. Em vez disso, gostaria de propor uma reflexão sobre a ecologia das máquinas. Então, se vocês observarem, no que ele disse anteriormente, o que ele disse anteriormente não é posicionamento dele. Ele está falando que essa é uma imagem atribuída. Ele não fala quem atribui, ele também não diz que é ele que faz isso. Ou é uma hipótese de Gaia, também não é posicionamento dele. Agora sim, ele está falando que em vez disso, ele, o autor do texto, gostaria de propor uma reflexão sobre a ecologia das máquinas. Agora ele vai apresentar, sim, um outro olhar, mas com relação ao que dizem, não com relação a um olhar dele, sim? Então, existe, quando ele fala aqui, que infere-se do em vez disso, que o autor, a partir desse momento, inicia uma argumentação contrária, realmente é uma ideia contrária, mas não uma ideia contrária ao posicionamento defendido por ele, porque o que foi dito anteriormente, nos 2 primeiros períodos do texto, não é argumento defendido por ele. Ele apenas está dizendo que dizem isso. Tudo bem? Então, errado. Exatamente, foi abordado por ele, ele apenas mencionou, não é, Fabiola? Mas ele não defende isso aí. Agora, quando ele fala, em vez disso, eu quero desenvolver a ideia tal, aí ele vai realmente argumentar de acordo com o novo raciocínio. Amém? Então, vamos. Fechamos, então, a segunda bateria, né? Então, a 19 está feita, 18, 17, 15, 16. Então, vamos agora começar do começo. Questão número 1. Quanto à tipologia, o texto é predominantemente expositivo. Gente, eu sempre falo, os passarinhos estão querendo participar do café. Vocês ouviram aí o canto dos pássaros? Eita, então dá para ouvir tudinho, né, meu povo? Aqui tem muito passarinho. Gente, a natureza é a coisa mais linda do mundo, não é?
Aí, olha só, eu normalmente, quando a questão é de tipologia, eu sempre falo para os alunos, inclusive foi a recomendação da oficina de interpretação de texto. E quem ainda não conhece, meu povo, além do método RISO de aprendizagem, nós temos também a oficina de interpretação de texto, que eu vou abrir aí no próximo. Acho que agosto não vai dar para abrir, não. Agosto, setembro. Provavelmente em setembro a gente vai ter a próxima oficina. No meu site tem também o curso de 250 questões de gramática em apenas 25 horas. Polícia Civil do DF, PGDF, dá tempo ainda de gabaritar a gramática. 250 questões de língua portuguesa em apenas 25 horas, tá? Com questões novas. Então, vale a pena, tá? E se você é da área de pedagogia, tem também um curso completo de interpretação de texto aplicado a tendências pedagógicas do autor Libânio. Ficou também muito bom. Beleza? Ok. Aí eu parei para falar isso o seguinte. Por quê? Eu normalmente recomendo, e foi a recomendação que eu dei na oficina de interpretação de texto, quando o examinador pedir tipologia textual, e ele normalmente pode observar, fala se não confirma o que eu falei lá na oficina, quem estava comigo na oficina. Ele coloca o item de tipologia logo no começo, como item 1, como item 2, por quê? Porque ele já vai exigir que você leia o texto todinho para falar qual é o tipo de texto. O que é que eu faço primeiro? Eu deixo esse item de tipologia para depois. Por quê? Eu vou primeiro resolver os itens que trabalham com interpretação. Porque ao trabalhar com os itens de interpretação, eu já vou ter contato com a ideia do texto e já vou saber qual é o tipo de texto. Eu não precisaria ler o texto todinho só para falar qual é a tipologia. Resolvo outras questões e já automaticamente fecho tipologia. Mas aqui, como a gente acabou de ler, ele falou o seguinte, cadê? No texto. Ele falou que em vez disso, acabamos de ler isso, ele gostaria de propor uma reflexão sobre a ecologia das máquinas. Se ele está falando de reflexão, então a gente já sabe que ele vai construir um raciocínio. Então, não é o puramente expositivo, tudo bem? O expositivo é aquele que teria apenas premissa, tá? Não teria nenhuma reflexão, nenhum posicionamento com relação ao assunto. Então, aqui já dá para matar. Mas se ele não tivesse nos avisado desde o começo, eu resolveria só depois. Primeiro eu interpreto, depois eu volto e jogo esse de tipologia. Isso ajuda demais, viu, Iris? Mas muito. Beleza, então. Qual ordem eu sigo? Primeiro os itens de gramática, depois os de interpretação, que realmente envolvem pensamento, aí depois, por último, eu resolveria o de tipologia. Então, esse é um texto dissertativo argumentativo, porque ele vai trazer conclusões, reflexões com relação aos dados que foram apresentados. Amém? A proposta é exatamente essa, otimizar o tempo, isso mesmo. 2. Conclui-se das ideias do texto que o autor concorda com a imagem que se tinha da tecnologia no fim do século XVIII. Já dá para julgar essa, meu povo, sim ou não? Quando ele fala que havia uma imagem atribuída no século XVIII, que ele também não está seguindo a hipótese de Gaia, e que ao invés disso, de seguir esse pensamento que existia, ele gostaria de propor uma reflexão sobre a ecologia das máquinas, vocês acham que esse autor concorda com a imagem atribuída à tecnologia no fim do século XVIII? Não, porque ele está falando que não é nem isso e nem isso. Ao invés desses dois pensamentos, eu quero propor um outro pensamento. Então, ele não concorda. Então, a 2, certo ou errado? Errado. Teríamos dificuldade ou não, meu povo? Tudo bem? Pode caminhar? Se tiver alguma dúvida, grita, tá? 3. Consoante as ideias do texto, a proposta de uma ecologia das máquinas, baseada na noção de tecnodiversidade, leva ao reconhecimento de múltiplas racionalidades. A gente ainda não leu isso. Vamos ver o que ele fala
sobre múltiplas racionalidades. Lembrando que nem tudo aparece de maneira expressa, tá? Às vezes a ideia fica subentendida. Então, vamos para o item 3. Vamos continuar aqui a leitura, ó. Para dar início a essa ecologia das máquinas, precisamos primeiro voltar ao conceito de ecologia. Seu fundamento, o fundamento de quê? Quando ele coloca o seu fundamento. Eu acho que é legal a gente já ler buscando conexões no texto, porque pode ser que ele peça. Meu povo, peraí só um pouquinho. Aguenta aí, aguenta aí. Vão lendo. Pronto. Foi. Então, vamos voltar para cá. Aí, olha só. Para dar início a essa ecologia das máquinas, precisamos primeiro voltar ao conceito de ecologia. Seu fundamento, o fundamento do conceito de ecologia, está na diversidade, já que é apenas com a biodiversidade ou multiespécies que incluam todas as formas de organismo, até mesmo bactéria, que os sistemas ecológicos podem ser conceitualizados. Ok. Pessoal, só para mostrar para vocês o seguinte, daria para jogar fora isso aqui? Ele não pediu não, tá? É o que quero dizer. Estão vendo que dá para falar o seguinte, que seu fundamento está na diversidade, já que apenas com a biodiversidade os sistemas ecológicos podem ser conceitualizados. Tá vendo esse aqui? É o que a gente chama de termo expletivo ou de realce. Estão vendo que se ele tivesse trabalhado com esse que aqui, falando que seria uma oração adjetiva, explicativa ou restritiva, não tem vírgula. Se ele tivesse falado que era uma adjetiva restritiva, como ele cobrou em 2 itens, seria falso. Porque é o expletivo ou de realce. Isso aqui era cobrado o tempo todo, tá bom? Então, joia. Mas vamos pegar aqui, de novo, a ideia. Vamos interpretar, vamos esquecer gramática por enquanto. Então, o seu fundamento, o fundamento da ecologia está na diversidade, já que é apenas com a biodiversidade que os sistemas ecológicos podem ser conceitualizados. A fim de discutir uma ecologia de máquinas, precisaremos de uma noção diferente e em paralelo com a de biodiversidade. Ele quer trabalhar, ele quer associar o conceito da ecologia das máquinas com o conceito de biodiversidade. Precisaremos de uma noção diferente em paralelo com a biodiversidade. Uma noção a que chamamos de tecnodiversidade. Tá vendo? Ele quer trabalhar com essa ideia de ecologia com a biodiversidade, mas a ecologia das máquinas. A biodiversidade, que é, vou dizer de novo, essa tecnodiversidade é a ecologia das máquinas, que é vinculada à biodiversidade. Pronto. A biodiversidade é o correlato, então essa biodiversidade é o correlato da tecnodiversidade. Uma vez que sem esta, quem? Sem a tecnodiversidade, só testemunharemos o desaparecimento de espécie diante de uma racionalidade homogênea. Tomemos como exemplo os pesticidas, que são feitos para matar certa espécie de insetos, independente de sua localização geográfica. Precisamente porque são baseados em análises, que ficou juntinho, em análises químicas e biológicas. Sabemos, no entanto, que o uso de um mesmo pesticida pode levar a diversas consequências desastrosas em biomas diferentes. Então, o mesmo pesticida
pode levar a consequências desastrosas em biomas diferentes. Antes da invenção dessas substâncias, empregavam-se diferentes técnicas para combater os insetos que ameaçavam as colheitas dos produtos agrícolas. Recursos naturais encontrados na região, por exemplo. Ou seja, havia uma tecnodiversidade antes do emprego de pesticidas como solução universal. Então, hoje, o pesticida é entendido como solução universal e antes disso havia essa tecnodiversidade, que é essa tecnologia das máquinas vinculadas exatamente ao que ele coloca ao conceito de diversidade. Os pesticidas aparentam ser mais eficientes a curto prazo, mas hoje é fato bastante consolidado que estávamos o tempo todo olhando os nossos pés quando pensávamos em um futuro longínquo. Podemos dizer que a tecnodiversidade é, em essência, uma questão de localidade. Então, o conceito de tecnodiversidade que ele está construindo aqui é uma questão de localidade. Localidade não significa necessariamente etnocentrismo, então não é trabalhar com etnocentrismo ou com nacionalismo, mas é aquilo que nos força a repensar o processo de modernização e globalização e que permite refletir sobre a possibilidade de reposicionar as tecnologias modernas. Texto bom, né? Gostei muito desse texto. Então, vamos para cá. Item qual, meu povo? Item 3. Consoante as ideias do texto, a proposta de uma ecologia das máquinas, baseada na noção de tecnodiversidade, leva ao reconhecimento de múltiplas racionalidades, sim ou não? Vai olhar apenas para aquele ponto, achar que é algo universal? Não, há múltiplas racionalidades. Inclusive, ele coloca o pesticida como sendo uma solução universal, e ele está falando que não é assim, que o ideal seria para cada local, sem pensar em etnocentrismo ou nacionalismo, mas algo direcionado para aquele local. Então, múltiplas racionalidades, certinho? Alguma dúvida, meu povo? Teríamos dúvida ou não? Acho que tranquilo, né? 4. O conceito de tecnodiversidade apresentado no texto visa situar as tecnologias modernas em termos de localidade. Verdade ou mentira? Concordam que foi o que a gente acabou de ler lá no finalzinho? Acabamos de acabar de ler isso aí, ó. Ele está falando que a tecnodiversidade é exatamente uma questão de localidade. Não é etnocentrismo, não é nacionalismo, mas é esse processo que vai modernizar e vai reposicionar de acordo com aquele local. Então, tranquilinho, tranquilinho. Então, 4, verdade. 5. O texto recomenda a infalibilidade dos pesticidas como solução universal para as ameaças à produção agrícola. Ele está recomendando, falando que esses pesticidas são infalíveis como solução universal? Não. Ele só falou que ele coloca como solução universal, mas que em um determinado momento pode ter consequências desastrosas e que o melhor seria ser local. Mas ele não recomenda a infalibilidade. Viajou, viajou. 6. O texto estende a noção de risco de extinção do campo biológico ao campo tecnológico? Sim ou não? O que vocês acham? Então, o texto defende a noção de risco de extinção do campo biológico ao campo tecnológico. Então, ele diz assim, quer ver? A partir do... em vez disso, gostaria de propor uma reflexão sobre a ecologia das máquinas. Para dar início a essa tecnologia das máquinas, precisamos primeiro voltar ao conceito de ecologia. O seu fundamento está na diversidade, já que é apenas com a biodiversidade que os sistemas ecológicos podem ser conceitualizados. A fim de discutir uma ecologia das máquinas, precisaremos de uma noção diferente e um paralelo com a biodiversidade.
uma noção que chamamos de tecnodiversidade. Aí ele fala que a biodiversidade, que ele está trabalhando com essa questão da biodiversidade, que é a questão da ecologia, sim ou não? Que é a biodiversidade, Camila vai dizer, Camila é a nossa bióloga aí por excelência. Viram que no item ele trabalhou com o campo biológico, não foi isso? Com o campo tecnológico, sim ou não? Quando ele fala de biodiversidade associado à máquina, e ele fala ecologia das máquinas, ele não está falando de um campo biológico? Sim ou não? Automaticamente, quando ele fala biodiversidade, vincula as máquinas a essa biodiversidade, ele está falando do campo biológico. É de biologia. É ou não é, Camila? Me diga. Então, ele estende o risco da extinção do campo biológico ao campo tecnológico. Associou, sim. Então, o que ele está dizendo é que essa biodiversidade é um correlato, houve essa associação, é um correlato da tecnodiversidade. Uma vez que sem a tecnodiversidade, olha o que está escrito aqui, testemunharemos o desaparecimento de espécies diante de uma racionalidade homogênea. Mas um não exclui o outro. Não é que um exclui o outro, não. Ele está associando. Ele está falando que só haverá o desaparecimento das espécies se for uma racionalidade homogênea. Ou seja, se eles não racionalizarem o uso das máquinas. Então, o que ele está falando é de uma ecologia das máquinas. E que essa biodiversidade, que é um correlato, a biodiversidade, que é esse correlato com a tecnodiversidade. Isso aí seria essa racionalidade homogênea. Tá vendo? Então, se não tiver essa racionalidade homogênea, então, racionalidade homogênea das máquinas, automaticamente haverá o desaparecimento das espécies. Tá vendo? Ó, uma vez que sem essa parte aqui que é muito importante, viu, Fabíola? Olha só. Sem a tecnodiversidade, só testemunharemos. Ele está falando que nós só vamos testemunhar o desaparecimento das espécies, que seria o campo biológico, diante de uma racionalidade homogênea. Ou seja, se não tiver a racionalidade homogênea, que é exatamente esse desenvolvimento das máquinas, então haverá o desaparecimento do campo biológico. Então, quando ele fala que o texto estende a noção do risco de extinção do campo biológico, que é exatamente o desaparecimento das espécies, ao campo tecnológico, sim ou não? Me acompanharam? Diga sim ou não. Essa questão foi excelente. Excelente esse item. Então, ele falou que se não tivesse a racionalidade homogênea, e a racionalidade homogênea é exatamente pensar... Aí, gente, o texto fica bonito demais, não fica? A racionalidade. Então, é esse ponto exato aqui que responde a questão número 6. O item número 6 é verdade. Ele estende a noção de acabar com o campo biológico, que é o desaparecimento das espécies, ao campo tecnológico. Caraca, gente, que legal, hein? Muito boa, muito boa. Muito boa. Bom dia, Ícaro. Ícaro, a gente já está aqui, o negócio não acaba nunca na vida. Essa prova foi boa, viu, Ícaro? Ícaro disse que me assiste na velocidade 5. Levar o marca-texto para a prova, né, Ícaro? Então, vamos lá. 7. No texto, gostaria de propor uma reflexão sobre ecologia? Gente, esse gostaria, apesar de ser o futuro do pretérito, vocês acham que é uma incerteza? Não é, isso é o que ele defende. Ele só está falando que ao invés disso, eu gostaria de falar isso, mas ele vai falar isso. Então, aí ele está levantando a possibilidade desse questionamento, mas não uma ideia de incerteza. Está errado. Tá? Por causa da palavra incerteza, não é uma incerteza. Ele está levantando a possibilidade desse argumento, que é um argumento que é dado, mas não incerteza. Então, item 7 está errado, 8 fizemos, 9 fizemos, 10 fizemos, 11 fizemos tudo, né? Não fizemos nada, meu povo não acaba mais não. Ainda tem 12. A forma pronominal seu, em seu fundamento, está
na diversidade, cadê? Está na diversidade, tem como referente o que está apresentado no período imediatamente anterior. O termo, ele está falando que tem como referente esse seu, em seu fundamento, ele está falando de ecologia das máquinas. Eu acho que a gente tinha até marcado, não é essa 12? Lá naquele seu que eu havia marcado, ó. Eu falei, ó, é bom ir marcando. O 12 que ele está falando é no 5º período. Marquei agorinha, vou ter que voltar lendo de novo, meu povo, porque eu não sei nem onde é que tá. Meu bicho tá pitando, enquanto isso eu vou me situando aqui, tá? Pronto. Marquei lá no texto enquanto estava esperando, vocês viram, né? Então, lá, quando ele coloca esse seu, ele está falando do outro conceito, não é isso? Que era o conceito, ó. Ele está falando do conceito de ecologia. É o conceito de ecologia. Então, tá errado, já tínhamos até marcado. Então, 12, errado, errado. 13. No trecho, a biodiversidade é o correlato da tecnodiversidade. A palavra correlato está com sentido de análogo, sim ou não? Certíssimo. É análogo. Beleza? Certinho, certinho. 14. A coerência e a correção gramatical do texto seriam mantidas se o trecho tal fosse reescrito assim. Vamos pegar aqui logo a gramática, meu povo, porque se a gramática estiver errada, a gente já mata, né? Mesmo que os pesticidas pareçam mais eficientes a curto prazo, hoje é fato bastante consolidado que estávamos o tempo todo olhando para os nossos pés quando pensávamos em um futuro longínquo. Então, mesmo que os pesticidas pareçam mais eficientes a curto prazo, vírgula certinha, hoje é fato bastante consolidado que estávamos o tempo todo olhando para os nossos pés. A gramática está certa. Então, vamos comparar? Os pesticidas, tô lendo aqui, tá? Trechinho original, ó. Os pesticidas aparentam ser mais eficientes a curto prazo, mas hoje é fato bastante consolidado que estávamos o tempo todo olhando para os nossos pés. Então, mesmo que eles pareçam mais eficientes a curto prazo, hoje é fato bastante consolidado que estavam o tempo todo olhando para os nossos pés, quando pensávamos em um futuro longínquo. Sabe o que ele quis cobrar aqui, meu povo? O que quem me acompanhou aqui viu, concurso PM Tocantins, ó, PM Tocantins, uma questão inteirinha de reescritura, que ele tirou o concessivo e colocou o adversativo. E eu bato na tecla o tempo todo, são ideias opositivas. Eu posso tirar conectivo concessivo e colocar o adversativo reestruturando, reescrevendo, tá? Eu não posso substituir não vai dar nunca. Então, substitua o mas pelo mesmo que? Nunca na vida. Mas reestruturar dá, e agora, PM Tocantins, que aconteceu agorinha, e agora de novo, ele confirmou esse pensamento, tá? Então, a gente constrói esse pensamento só o tempo todo, lá no método RISE. Então, o item é verdadeiro, tá? Então, mesmo que é uma concessão, que é uma ideia opositiva, mas também ideia opositiva. Ufa, pronto, beleza, então, meu povo. Ó, e os vídeos do Café com Gramática têm ficado aí livres, disponibilizados para vocês por no máximo 1, 2 dias. A minha equipe
tem tirado, tá? Então, assim, tem que avisar para a humanidade que quem quiser acompanhar o Café com Gramática tem de ser ao vivo e a cores, viu, meu povo? É acordar cedo, é ao vivo e a cores, até mesmo para privilegiar vocês que acordam cedo para poder me acompanhar, concordam comigo? Então, até mesmo para poder dar aí um privilégio para vocês que acordam cedo, beleza? E aí, de novo, só o último recadinho, meu povo, eu sei que eu já disse, mas eu vou dizer de novo, porque eu sei que teve gente que chegou. Depois, dias 10, 11 e 12, nós vamos ter método RISE sala aberta. Então, quem precisa aprender gramática, peça para me acompanhar, porque a gente vai trabalhar com todo esse pensamento aqui. Eu escolhi temas muito importantes para as nossas aulas, tá? Do método RISE sala aberta. Então, dia 10, 11 e 12 de agosto, às 20 horas, pelo meu canal do YouTube, e a gente já vai ali abrir a próxima turma do método RISE, beleza? E dá tempo, vou falar de novo, se você quiser fazer ainda o curso de 250 questões para o concurso da PGDF e para o concurso da Polícia Civil do DF, ainda dá tempo. E eu vou fazer o seguinte, meu povo, nem tinha combinado nada com ninguém, mas quem está me acompanhando agora no Café com Gramática, eu vou dar para vocês 20% de desconto para qualquer curso que tiver lá no site, tá bom? Vamos colocar aqui café, ó, o nosso cupom de desconto vai ser café 20, beleza? Café 20. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui agora para criar esse voucher de desconto. Aguenta aí. Então, qualquer curso lá no meu site de 250 questões, o de interpretação de texto não, porque o de interpretação de texto é só com sala aberta, tá? Então, peraí, só um pouquinho, ó. Café 20. 20% de desconto. Peraí. 20% de desconto em qualquer produto no site. Vou deixar, meu povo, até o dia que eu vou voltar de viagem, tá bom? Até o dia 29. Pronto. 20% de desconto. Já tá atual. Opa, peraí, que tem que ser café 20. Café 20. Peraí. Gente, vamos colocar só café, tá bom? Porque aqui não tá atualizando com café 20, não. Pronto. Então, ó, o nosso voucher de desconto, o nosso cupom de desconto é só café. Café com acento mesmo, tá? Deixa eu até confirmar. Isso, coloquei acentuado. 20% de desconto até a volta aí da minha viagem, tá bom? Então, beleza? Meu povo, que Deus abençoe e proteja a vida de vocês. Boa semana. Na próxima terça a gente não vai ter café com gramática, mas na outra teremos. E eu vou ver se eu resolvo essa prova da AOCP, viu, Ícaro? Eu vou pegar essa prova aí para gente responder, porque foi uma quantidade interessante de questões, né? E é isso aí. Tô também, Iris, no dia 22 eu também estou nessa maratona com os pedagógicos, tá? Vou estar sim, eu não sei que horas que vai ser a minha participação, mas estarei. Eu já deixei essa aula gravadinha lá para o pessoal dos pedagógicos, beleza? Meu povo, um beijo, que Deus abençoe e proteja a vida de vocês. Vou ter de correr agora lá na clínica para poder tirar aqui a minha pressão, que tá... Tirar minha pressão não, né? Tirar o aparelho de pressão, Jesus. Então, pronto. O Ícaro falou que a de analista foi confusa. Gente, o que não é CESP é problema, viu? O que não é CESP é problema. Então, um beijo, fiquem com Deus. Ajudem-me a compartilhar o método RISE Sala Aberta, viu? Eu conto com vocês. Beijo, 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 meu povo.